Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 17, o verso 20 até 18, 1 a 8. O tema do sermão: o Supremo Juiz se levantará. Nós vamos falar hoje sobre um tema bíblico que nos incomoda muito: justiça e injustiça na palavra de Deus. Acharam aí? Lucas 17, verso 20, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ver o povo de Deus erguendo a Bíblia. Onde está? Deixa eu ver, levanta, gente. Não fiquem envergonhados, porque envergonhado deveria ser eu aqui, né? Muito bem. A única coisa confiável que esse mundo conhece é a palavra de Deus. Não confie em ser humano. Seja ele um pastor, seja ele quem for, não confie na carne, confie na palavra do Senhor, porque dia a dia, de uma forma célere, a Bíblia tem se cumprido diante dos nossos olhos. E eu sou cobrado para pregar o evangelho. Pastor, usa mais os evangelhos. Tá bom, eu vou pregar um texto sobre o evangelho. E o tema é: o juiz supremo se levantará. Hoje eu vou falar, biblicamente, não eu, a palavra de Deus, sobre justiça e injustiça. Então, eu preciso orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, como o irmão Hélio orou, o humano precisa se esconder para que o divino fale. Quem prega é o Espírito, quem regenera é o Espírito, quem fala é o Espírito, Senhor. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então eu não posso, Senhor, chegar aqui e achar que serei o pregador. O Senhor se faz valer do humano, mas o humano é apenas um instrumento, e o importante é a mensagem, não o mensageiro. Portanto, que o mensageiro seja o Espírito Santo e a mensagem venha de Deus, e que eu seja apenas um instrumento do Senhor. Ó Deus, prega, aplica as necessidades pessoais em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que eu vou ler, antes de ler o texto, eu vou ler o que está escrito sobre esse texto. Parábolas de Jesus, diz assim: Jesus, ao falar do texto que eu vou ler, falara do período justamente antes de sua segunda vinda, e dos perigos que seus seguidores, você e eu, teriam que atravessar. Nós estamos atravessando um período extremamente sensível, e Jesus citou esta parábola nesse contexto para os nossos dias, com uma especial referência àquele tempo. Hoje, verdade presente, Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, irmãos, eu acho interessante, quando você vê algumas pessoas falando do Evangelho, elas esquecem que o Evangelho foi anunciado justamente para ensinar um reino de graça em preparação para o reino da glória. E se você estudar mais detidamente os Evangelhos, você vai encontrar talvez as palavras mais duras da Bíblia depois dos profetas. Você não vê um profeta chegando para a pessoa e dizer assim: você é um filho do diabo. Mas você vê Jesus falando isso: vocês são filhos do demônio. Os profetas eram duros, como Elias foi, eram honestos. Mas quando Jesus olha para a classe religiosa dominante, diz: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, vocês são por fora belos, por dentro vocês são podres. O que tem dentro de um sepulcro? Então, irmão, não que você deva pregar de uma forma esquecendo a graça e a misericórdia de Deus, mas como eu tenho falado por aí, não existe talvez algo mais significativo dentro da graça, da misericórdia e do amor de Deus, ao ser honesto e dizer: o povo de Deus no tempo do fim vai atravessar um período difícil, perigoso, sensível, injusto. E você vai precisar, vou dar uma adiantada no sermão, você vai precisar de duas coisas: muita oração e fé. Então vamos lá, Lucas 17, o verso 20. Antes de contar a parábola, Jesus diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Querido irmão do som, eu sei que os irmãos do som onde eu prego ficam chateados comigo. Pode erguer que eu vou baixar aqui, que eu gosto de gritar mesmo, tá? Obrigado.
São Lucas 17, o verso 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria, especialmente o retorno, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus, o reino da graça com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O tema não é esse, mas aqui, o reino de Deus está dentro de vós, é a pessoa do Espírito Santo, que é o reino de Deus em nós hoje. A seguir, dirigiu-se Jesus aos discípulos, agora envolve você e eu, dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais. E agora Jesus avisa: assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o dia final, o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. E você conhece tão bem isso aqui, como foi nos dias de Noé. Corrupção, violência e imoralidade sexual também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre destruiu a todos. Assim será no dia do Filho em que o homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, aonde está o seu coração. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado a outra. Então lhes perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu Jesus: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as aves carniceiras, os abutres. Agora, Jesus então fala, dizendo: olha, vocês não vão ver o dia do Filho do Homem. Irmãos, essa expressão, o dia ou a hora, Jesus referia-se a 2 coisas: a cruz, o meu dia, a minha hora, e o seu retorno em glória e majestade. A cruz já aconteceu, agora nós estamos esperando o outro dia de Jesus, o dia que Ele voltará para buscar você e eu. Assim como Ele disse: o meu dia chegará, a minha hora chegará, logo chegará o seu dia, que nós conhecemos na Bíblia como o último dia, ou o dia final. E agora Jesus disse assim: vocês, coral, que lindo que vocês cantaram. Eu vou procurar dar uma olhadinha para vocês, para não ficar de costas, tá? Jesus disse assim: vocês vão precisar de 2 coisas. Eu vou contar uma historinha para vocês. E agora Jesus conta o texto que eu vou explorar, Lucas 18, 1 a 8, lê comigo. Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva desamparada, que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois esse arrogante juiz disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Oh meu pai, todavia como esta viúva me importuna, eu vou julgar a causa dela, para não suceder que ela venha me molestar. Arrogância. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Nós vamos ver o que significa essa consideração. Versos 7 e 8: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura, a expressão no original é a fé de Cristo, achará fé na terra? Irmãos queridos, 3 personagens numa cena que envolve uma injustiça. Ontem, conversando com a Simone, eu falei para ela, pela gracinha que é a Melissa, eu amo crianças,
Para mim, uma das maiores evidências claras da criação, de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, é a capacidade da procriação. Um homem e uma mulher unem-se em matrimônio, unem-se carnalmente e geram vida. Deus cria, o homem procria. E nós carregamos vários traços da nossa imagem e semelhança perdida pelo pecado. E um deles é o senso de justiça. Quando alguém é injustiçado, quando alguém é maltratado, quando algo acontece e nós vemos que aquilo não afeta o nosso ego, mas o outro, ou a causa de Deus, nós sentimos assim: por que, Senhor? Por que permites? E nós temos que falar como Abacuque: até quando a gente vai contemplar essas injustiças, essas trapaças, essas coisas erradas? E Jesus, sabendo que no tempo do fim nós viveríamos no mundo um período de tremendas injustiças, Ele disse: vocês vão ter que orar muito e não esmorecer, e vocês terão uma fé provada. E Jesus faz uma pergunta: quando vier o Filho do Homem, vai achar a fé de Jesus na terra? Eu não sei se você é tão normal quanto eu, se você sente assim um negócio, vontade de fazer justiça, não com as próprias mãos, mas ver a justiça pelo menos acontecer. Não estou falando apenas no aspecto jurídico, mas nas questões que envolvem a vida, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, porque o justo sofre, porque tragédias acontecem de uma forma assim, que você, assim, que mundo é esse? E Jesus disse: você viverá no tempo do fim, uma fase em que haverá muita injustiça. E você vai precisar cuidar para não esmorecer, para não cair, para não fraquejar na sua fé. Um juiz arrogante, iníquo, ímpio, injusto, um ser humano desamparado, à mercê da vontade de outro ser humano. Todavia, o Deus que tudo sabe, o Deus que é fiel, o Deus que é justo, e eu vou mostrar uma citação que diz que Jesus se levantará para finalmente assumir o seu papel, o de juiz supremo. Apesar de estarmos vivendo no mundo essa agitação na vida social, no poderio das nações, que envolve, lógico, o campo político, em todas as áreas, nós temos a certeza, irmãos, que Deus está no seu trono, controlando todas as coisas, e Ele fará justiça aos seus escolhidos no tempo certo e da forma correta, porque Ele é o único capaz de fazer isso. O nosso julgamento não é perfeito, muito menos seriam as nossas ações. Nós não conhecemos do profundo do coração do ser. Paulo diz: Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Você conhece a casca, só Deus conhece as intenções, só Deus sabe o que aconteceu na fecundação, só Deus sabe o que aconteceu no desenvolvimento do feto, só Deus é capaz de julgar desde o momento da concepção até o momento do nascimento, os traumas infantis, a adolescência, a juventude, a velhice, as tendências erráticas, os pecados, só Deus. Esse juiz ímpio não tinha respeito ao direito. Irmãos, como é que nós chegamos a um momento no mundo, não estou falando da nossa nação, estou falando do mundo, em que o direito não vale mais, a lei não vale mais. Você está à mercê, porque a lei e o direito não têm valor. O que você não pode estar é fora do controle e da supervisão de Deus. Há uma citação no livro O Maior Discurso de Cristo que diz assim, pena que a Mel não está aqui. Você pode vir aqui, bonitão? Vem aqui. Pode ser ela? Pode ser ela. Muito bem. Vem cá. Eu vou fazer uma ilustração. Ela é você. Sou eu. Eu estou representando Deus. A White diz que as mãos de Deus
envolvem seus filhos e suas filhas, e nada chega, nada acontece sem que Deus permita. A mão de Deus, se você é um cristão que está lutando, militando, se esforçando, batalhando, não uma pessoa, muito obrigado, princesa, obrigado. Não uma pessoa perfeita, mas que está militando, batalhando. Se você cada manhã se levanta e clama, os braços de Jesus estão circundados em torno de você, você está envolto, nada chega até você sem que passe pela mão de Deus. A outra citação que diz que a mão de Deus está pousada sobre os seus filhos, e antes de ferir um filho de Deus, tem que primeiro ferir a mão de Deus, e ai daquele que fere a mão de Deus. Você entende isso? Antes de acontecer uma injustiça na tua vida, primeiro acontece uma injustiça nas mãos de Deus, porque você é filho dele. Mas pastor, por que ele permite? Um dia você vai saber, eu também não sei. Ele só pediu para você uma coisa: ore, ore, ore. Esse juiz não tinha piedade pelos sofredores, desejava apenas mostrar a sua arrogância, o seu poder arbitrário. Ele tinha um prazer na desgraça alheia. Irmãos, algumas parábolas são por semelhança. Essa parábola, o ensino é por contraste, por dessemelhança. Jesus é o juiz justo, e tanto que esse homem não tinha uma má vontade, pelo contrário, Jesus tem uma excelente vontade. Quais são as atitudes de Deus quando você o busca? Chegue até o meu trono de graça com confiança. Os apelos dos necessitados e aflitos são atendidos com infinita misericórdia. Se coloca um pouquinho no lugar de João Batista, primo de Jesus Cristo, por sangue. Não se conheceram até o batismo, nasceu 6 meses antes. Esperava um Messias Redentor, político também, tinha uma concepção errada. De repente é jogado numa prisão. Senhor, Tu és o Messias? Sim. Tu és o Filho de Deus? Sim. Tu és o próprio Deus? Sim. O Senhor não vai fazer nada com o teu primo? O Senhor não vai encostar a mão na mulherzinha de Herodes? Na Jezabel do Novo Testamento? Não. Mas Senhor, que resposta nós vamos dar a ele? Diga para João Batista que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são curados, o perdão é concedido. Diga que eu estou pregando o Evangelho do Reino de Deus. Se você estudar Mateus 14, João ficou em dúvida em relação ao caráter de Jesus, e injustamente foi decapitado. E Jesus não fez, aparentemente, nada. Agora você imagina o dia final, quando Jesus se levantar como supremo juiz e aquela mulherzinha, e João Batista estiverem frente a frente. A oportunidade que aquela ímpia mulher teve. O injusto, justificado e salvo. O justo, né? O injustiçado, melhor dizendo, João Batista. E aquela mulher que teve a oportunidade, para vergonha e horror, completamente perdida. Irmãos, vamos lá. Lucas 18, 3, 5 e 6. Havia naquela cidade uma viúva que vinha contra ele a ter com o juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Versos 5 e 6. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse Jesus: considerai no que diz esse juiz injusto. Verso 1, o dever de orar sempre, suplicar, clamar e nunca... Vamos lá. Eu não vou fazer justiça a você, eu não vou te atender, eu não vou resolver o teu problema. E ela disse: mas eu não vou desistir. Entende a lição? Mas eu não vou desistir enquanto você não botar a mão nessa caneta e resolver o meu problema. Essa é a primeira oração que Jesus quer nos ensinar. Irmãos, quando você estuda a palavra importunação, a palavra no original é importunar. Importunar uma pessoa para ela se livrar de você.
A serva de Deus diz assim: Deus gosta de ser importunado. Deus gosta de ser incomodado. Mas o teu incômodo não incomoda Deus. Deus quer que você ore, clame, sem esmorecer até o dia final, porque Ele vai atender a sua oração da melhor forma possível, no melhor tempo possível. E quando você tiver a PPP, uma percepção posterior, você verá que ela é perfeita, que Deus não erra, que as suas mãos não tremem, que a sua caneta está sempre na sua mão, que Ele não abandonou o controle de nada no universo, muito menos esse mundinho. Então ore, clame, importune, clame, faça justiça contra o meu adversário. Quem é o meu adversário? Quem é o meu adversário? Quem é o meu adversário? Irmão, saiba escolher quem é o seu adversário. Davi chega no campo onde estava tendo a guerra com os filisteus, e os seus irmãos vêm contra ele, para já sendo usados pelo diabo para se levantar contra Davi. O que você veio fazer aqui, moleque? Davi diz assim: eu só fiz uma pergunta. Se a Bíblia diz, desviou-se deles. Davi entendeu que os seus inimigos não eram os seus irmãos, os seus inimigos eram Golias. O teu inimigo não é o teu irmão de igreja, a tua esposa, o teu cônjuge. O teu inimigo é Satanás. O nosso adversário é o diabo, ele que está fazendo essa bagunça no mundo, e a nossa oração é: Senhor, faze justiça contra o meu acusador, e saiba definir. Eu saí da igreja porque eu briguei com o irmão, eu fui ofendido, o pastor não é legal, não sei o que, e você fica lutando com a carne e o sangue. A tua luta não é contra a carne e o sangue, a tua luta é muito maior. Existe um Deus tentando e vai te salvar, e um diabo tentando te destruir. Agora, Jesus, Ele já te justificou, Ele já cancelou a tua dívida, Ele já pagou, Ele já fez a maior das justiças em seu corpo, em sua vida, ao morrer no seu lugar. E agora falta fazer a segunda justiça, que é nos tirar deste mundo ímpio e nos levar para a glória celestial. Você pode confiar naquele que deu a vida por você. Você pode confiar naquele que ressuscitou. Você pode confiar naquele que está no céu. Você pode confiar nele, porque em breve ele vai voltar. Portanto, importune a Deus. Ore, 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 ore. Eu vou falar uma coisa aqui, com muita tranquilidade. Nunca, como servo de Jesus há 37 anos, eu pedi uma bênção espiritual, e uma bênção para a obra de Deus, para as coisas de Deus, oração de acordo com o padrão divino. A gente não sabe orar, tem que aprender o padrão divino. Deus falou assim: não vou te conceder. Por razões que não vêm ao caso, eu fui transferido de São Paulo para o interior de São Paulo. E falei: bom, a minha cidade agora é Americana. Quantos mil habitantes tem aqui? 230 mil. Quantos lares? 96 mil. Tá bom. Chamei o pastor Hernani, muito querido. Falei: Hernani, vamos botar um grande conflito em cada casa? Ele falou assim: onde é que nós vamos arrumar dinheiro? Eu falei: dinheiro não é problema. Existe um Deus. E nós oramos a Deus e compramos 100 mil livros do grande conflito. Acontece que a minha igreja só tem 70 membros. Você olha lá no canal, você fala assim: cabe 500 pessoas, mas membro regular são 70. E quando eu soltei a informação que nós queríamos colocar um livro em cada casa, nós ganhamos um valor que superava 200 mil livros de oferta. E eu tinha uma necessidade de um bairro que eu queria evangelizar, e tem uma igreja que eu queria construir, uma nova igreja. Eu gosto de construir igrejas. Deus me deu a graça de construir a Central de Curitiba junto com os irmãos. E eu oro a Deus, eu clamo a Deus. Eu estava doente, passando um momento difícil, fui internado 5 vezes, e eu queria bênção para trabalhar e para servir a Deus. Eu clamava. Um dia eu recebo uma ligação, e talvez você esteja assistindo o sermão, né? Amada, uma pessoa me liga e diz assim: pastor, eu não te conheço, eu quero te conhecer.
Eu fico pensando, o que as pessoas querem conhecer? Será que é o meu cabelo? E eu procuro ser assim mais o que eu sou mesmo. Irmãos, o dia que o pastor se colocar numa posição que ele não é, ele está ofendendo a Deus. Eu falo para a minha igreja, eu sou um servo da igreja, eu sou um servo de Jesus Cristo, eu sou um escravo da lei de Deus, eu sou um escravo do Evangelho, eu tenho essa honra de ser um servo do Senhor, só isso. Ah, pastor, eu quero te conhecer. Eu falei, mais um que vem conhecer um pecador. Não, pastor, eu quero te conhecer, então venha. Essa pessoa veio, no final ela disse, olha, eu vou tocar no seu ombro, eu vou sair da igreja, eu estou num local ali, vou te avisar onde eu estou. E eu conto isso, irmãos, para a honra e glória de Jesus. Aí passou, me tocou, olhei pelo cabelo de trás, assim, cabelo, as costas, não conheço. Aí cumprimentei, eu falei, vou demorar um pouquinho, cumprimentei as pessoas, cheguei lá, tinha uma pessoa junto, cuidando dela, fizemos uma oração. Ela falou, eu sei que você foi injustiçado. Eu falei, não, é coisas humanas, aí estamos na luta. Eu sei que você está doente. Eu só queria dizer que você não está sozinho. Qual é o teu projeto? Eu falei, colocar 100 mil livros em cada casa, construir 2 igrejas até eu me aposentar e terminar o meu ministério formal aqui. Ela disse, quanto custa cada igreja? Eu falei, em torno de R$1 milhão. 1 milhão? Então eu vou te dar 3 igrejas. Eu olhei para ela e falei, o quê? Depois, numa conversa, ela falou assim, eu vou acabar dando mais, tá? Não é dinheiro. É dia 19 de agosto que nós vamos inaugurar uma igreja num bairro pobre e vamos investir lá 1,5 milhão para ganhar almas para Jesus. Ore, não esmoreça. Muitas pessoas estão esmorecendo porque não estão orando. Quem ora não esmorece, quem não ora esmorece. Clame, importune, incomode a Deus. Chore se necessário for. Eu vou avançar. 18, versos 7 e 8. Não fará Deus justiça, porque ali, irmãos, quando diz assim, considerai no que diz esse juiz injusto. O que é esse considerai? Essa viúva me importuna. Esse meu filho não desiste. Ele clama. Jesus se considera isso. Gostei do retorno, agora eu posso acreditar menos. Considerai, importune o juiz, que aqui é por dessemelhança, importune Deus. Deus gosta de ser incomodado, e não se incomoda com a tua insistência. Agora, talvez um dia, você tem que ler o que é orar. Não é esses pedidos tão egóicos que nós temos. As orações já estão todas respondidas, mas você tem que orar de acordo com o revelado. Considere, incomode o juiz. Por quê? Porque o verso 7 e 8 diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam, dia e noite, embora pareça demorado. Por que, Senhor, essa demora? Por que, Senhor, fulano, beltrano, ciclano, milhares, centenas, dezenas, está acontecendo isso? Por que, Senhor? Por que o Senhor não age? Que demora é essa? Por que as coisas não acontecem? Por que o Senhor não volta logo? Sábado passado eu preguei esse tema, a profecia da tardança. Irmão White diz, existem várias razões, mas um dos textos que eu citei sábado passado, irmão White diz, a repugnância de Deus em destruir o perdido é a causa da sua demora. Eu estou demorando porque eu tenho repugnância em perder você. Eu não quero te perder. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que eles clamam dia e importunam, oram, incomodam. Embora pareça demorado, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo,
Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Parábola de Jesus 175. Não há perigo de que o Senhor despreze as orações do seu povo. O perigo está em que desanimem na tentação e prova e deixem de perseverar na oração. O juiz supremo se levantará. Irmãos, quando Deus colocou juízes ali em Israel num período de 200 anos, aquele ciclo, levanta e cai, levanta e cai, o papel do juiz era colocar as coisas em ordem, não apenas julgar, organizar. A bagunça que Israel fazia, Deus levantava um juiz. Irmãos, esse mundo está assim, né? Uma bagunça. E Jesus se levantará para colocar as coisas em ordem. E colocar as coisas em ordem começa com a tua glorificação. Porque você não foi criado para morrer, você foi criado para viver eternamente. Nós vivemos uma desordem. Eu não sei quanto tempo faz que o Abílio Diniz perdeu o filho, eu nem sabia, não acompanho. Mas esse dia no Instagram, vendo ali uma declaração que ele fez ao filho. Na placa de um caminhão, um colega meu me falou, estava escrito: deveria ser proibido um filho morrer antes de um pai. O meu morreu aos tantos, com tanta idade. E Abílio Diniz perdeu um filho. E ele escreve: isso é uma desordem. Primeiro que não é a ordem natural a morte, muito menos morrer de uma forma tão injusta como milhões e milhares morrem, especialmente crianças. Jesus se levantará para colocar as coisas em ordem. 2 textos, as citações eu vou deixar para outra ocasião. Daniel 12, verso 1 e 2. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, o livro para esse tempo, o tempo do fim. Daniel 12, verso 1 e verso 2. Daniel 12, 1 e 2 diz assim: nesse tempo, que tempo? O tempo de Deus. É um outro estudo, tempo do fim, está no 11:45. Nesse tempo, ao seu fim, se levantará Jesus Cristo, Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo, redimido o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Literalmente, se você pudesse ter uma visão do Santíssimo, você veria Jesus vestido com um manto sacerdotal. Há um manto literal nas costas de Jesus. Ele está vestido de sumo sacerdote no santuário de Deus. E um dia está escrito: Jesus vai depor o manto sobre o trono. E quando ele sai para fora do Santíssimo, ele fecha a porta, faz a declaração de Mateus 22:11, continue fazendo as coisas erradas e continue você fazendo o que é certo. E 2 anjos vêm e traz um manto, e Jesus recebe o manto que lhe é devido de juiz supremo. E Jesus se levantará para defender o seu povo. O juiz não é contra nós, nem o juízo, ele é a favor. Irmãos, Deus se levantou após um aviso de 120 anos e enviou o dilúvio. Deus se levantou quando a promiscuidade em Sodoma atingiu seu limite inaceitável. Deus se levantou depois de 430 anos, conforme a profecia, e libertou seu povo do Egito. Deus se levantou na orgia de Belsazar em Daniel capítulo 5. Deus se levantou junto com seus filhos dentro da fornalha ardente. Deus se levantou junto com Daniel na cova dos leões. Deus te levantou em Cristo numa cruz para justificar você e eu. Deus te levantou e tirou Pedro da prisão em Atos 12. Deus te levantará, embora pareça demorado, e nos levará para o reino da sua glória. Apenas uma citação. Alguém falou assim: fala à vontade. Eu falei, falar à vontade eu falo na minha igreja, nos outros eu respeito. Então eu vou passar aqui. Essa aqui. Em toda a Bíblia, Deus é apresentado não somente como ser de misericórdia e benignidade, mas também como um Deus de rigorosa e imparcial justiça. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra.
as 7 últimas pragas. Logo o mundo será abandonado pelo anjo da misericórdia, e as 7 últimas pragas estão para ser derramadas. Os raios da ira de Deus estão prestes a cair, e quando ele começar a punir os transgressores, não haverá um período de pausa até o... Pronto. Oh, no Egito, a primeira praga, dá um tempo para o faraó aí. Faraó, vou te dar um ano de pausa. Não. Era que nem pagamento à vista, como diz um amigo meu, eu vendo, mas é uma em cima da outra. Quer dizer, pagar. Então, irmãos, quando as pragas caírem, é uma em cima da outra. E ai daqueles que fizeram injustiça às coisas de Deus, aos filhos de Deus e aos inocentes dessa terra. Eu vou voltar, eu acabei passando demais a citação, estou até colocando o hino. Daqui a pouco eu boto até... Aqui, guarda essa citação, leia lá, coloque lá no Ellen White Books, você vai achar. Eu amo essa citação. Aquele que tem sido o nosso intercessor, obrigado. Aquele que tem sido o nosso intercessor, que ouve todas as orações e confissões dos penitentes, que é representado com um arco-íris, o símbolo de graça e amor por cima da cabeça, em breve cessará a sua obra no santuário celestial. A graça e a misericórdia descerão então do trono, e a justiça tomará o seu lugar. Aquele a quem o seu povo tem esperado assumirá a função a que tem direito, a de... Quem é o juiz supremo? Quem comandará um tribunal supremo? Jesus Cristo. Aguarde, ore. E não esqueça, muitos estão abandonando a fé. E Jesus faz uma pergunta para você e para mim. Quando chegar esse período, chamado fim do tempo do fim, porventura haverá fé na terra, na sua vida, na minha vida? A graça e a misericórdia descerão do trono, e a justiça tomará o seu lugar. Um dos temas bíblicos é a injustiça humana, todavia, sob o controle daquele que cerca o seu povo, objeto do seu amor. Talvez você já tenha lido, eu vou falar em português, tá? Porque em alemão seria Dietrich Bonhoeffer. Eu vou ficar falar no alemão se eu não falo alemão. Então eu falo Dietrich Bonhoeffer, tá? Ou Bonhoeffer, como você quiser. Bonhoeffer. Bom, esse camarada aqui, Dietrich, nasceu em 4 de fevereiro de 1960, hoje na Polônia, que seria Breswallia, e foi enforcado no dia 9 de abril de 1945, num campo de extermínio na Alemanha. Esse jovem, com 21 anos, ele tinha o doutorado, era um doutor. E em 1933, quando Hitler, que causou uma das maiores injustiças nesse mundo, começou o processo, ele era professor numa universidade alemã que pertencia ao governo, filho de um pai médico, uma mãe prussiana da alta classe, um jovem, e ele era pastor luterano. E quando o nazismo tomou força, o luteranismo, isso é história, não estou criticando o luteranismo tomou uma decisão, colocou-se ao lado do nazismo, e todos os pastores cuja origem era judaica foram expulsos do ministério. E Dietrich levantou e disse: não, isso não é certo, isso é injusto. Não, mas eles têm origem judaica, e qual o problema? E a igreja luterana se colocou em massa, em grande parte ao lado do nazismo. E começou um trabalho na vida desse rapaz, e ele, como um catedrático, foi chamado para Londres para dar aula numa universidade. E finalmente ele foi convidado e foi embora para Nova York. Bom, estou na América do Norte, sou um doutor, deixa o meu povo perecer. E então,
segundo um dos historiadores, Karl Barth, o grande teólogo alemão, disse para ele assim: que direito você vai ter de participar da reconstrução da Alemanha se você não sofreu por ela? E ele então reproduziu essas palavras, segundo o historiador de Karl Barth, dizendo assim: não terei nenhum direito de participar da reconstrução da vida cristã depois da guerra na Alemanha, se eu não partilhar as provações do meu povo nesse tempo de angústia. Volta de Nova York. Logicamente ele tinha uma compreensão um pouquinho equivocada de algumas coisas, porque esse não é o papel dele nem nosso, tentar fazer justiça. Mas ele disse assim: quando um louco joga o seu carro sobre a calçada, eu não posso, como pastor, olhar e me contentar em apenas enterrar o morto. Se eu me encontrar naquele lugar, eu devo pular e agarrar o motorista no volante, tirá-lo dali. É fácil você olhar um louco vir contra um membro da sua igreja assim: bom, não vou fazer nada, pode matar, o meu papel é só fazer o enterro. Ele disse: não. E ele então foi preso. E antes de ser preso, ele saiu do luteranismo e criou uma igreja chamada Igreja Confessante Cristã. A igreja que confessa Jesus Cristo, a igreja que confessa que o que está certo, o que está errado é errado, e o nazismo não é de Deus, é do diabo. E então ele volta de Nova York e volta para entregar a sua vida, escreve 2, 3 livros, um grande sobre discipulado, maior. Então ele é preso. E poucas semanas antes de terminar a guerra, no dia 7 de fevereiro de 1945, ele foi sumariamente executado, com 39 anos de idade. Poucas semanas depois, ali foi em 45, terminou a guerra, essa Segunda Guerra Mundial. Poucas semanas, ele foi exterminado num campo de extermínio. Mas eu quero cunhar essa frase, relembrar essa frase que ele cunhou: não posso participar da vida cristã se eu não partilhar as aflições do meu povo. Porque Jesus é o justo juiz, porque Jesus é o supremo juiz, porque Ele veio nessa terra e recebeu em si mesmo a justiça da morte que você e eu merecíamos. Ele encarnou, Ele participou das provações, das lutas, das injustiças, das injúrias, da calúnia. E Dietrich Bonhoeffer foi levado nu em praça pública, naquele campo de concentração, no meio das pessoas. Imagina, um teólogo, um homem respeitado, nu. E ali foi executado. E enquanto ele era executado, ele apenas fazia uma coisa. A historiadora italiana diz que ele apenas orava. E dizia: Deus fará justiça aos seus escolhidos. Não posso participar da reconstrução do meu país se eu não sofrer por ele. Último texto. Abra a Bíblia em Jó. Você conhece tão bem Jó 19, 25 a 27. Jó 19, 25 a 27, um homem injustiçado, mas um homem que soube reconhecer que Deus se levantará. Depois vai lá para 2 Pedro 3, tá bom? E a gente encerra aqui. Jó 19, 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim, o meu Redentor se levantará. Isso encheu Jó de coragem, de alegria. E chegamos no capítulo 42, ele diz assim: eu conheci o Senhor por ouvir falar, eu segui o Senhor, mas agora eu tive uma experiência com o Senhor. E o Senhor se levantará. Segunda carta de Pedro, último texto, capítulo 3. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia também. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, falando dos escarnecedores.
Desculpa, 2 Pedro 2, não. O pastor está esquecendo o texto aqui. 2 Pedro capítulo 3. Vamos lá, pastor, não passa vergonha. É o último texto, onde é que está? Que feio. Me ajude. Aonde Deus fará justiça? 3? 3:13? Não. Que feio. Eu estou em 1 Pedro, irmãos. Que feio, irmãos. 1 Pedro, eu estou aqui em 1 Pedro, falei, mas está aqui esse texto. Pensei que tinha sumido da Bíblia. 2 Pedro, pastor. 2 Pedro 3, 12, 13. Acharam? Verso 11. 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, dever ser tais como os que vivem santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados reterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita o juiz se levantará. E se eu falo para alguém que está passando por situações de que não compreende, não procure compreender. Você não vai entender muitas coisas. Ore e exercite a sua fé, porque Jesus pronunciou essa parábola profética dizendo: você vai precisar orar muito e ter fé e confiar de que eu me levantarei e farei justiça neste mundo. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida. Não esmoreça, não desista. Avance, porque aquele que prometeu vir, virá. Está tardando um pouco, mas ele vai voltar. Que Deus te abençoe. Muito bem, depois dessa mensagem, eu quero convidar aqui a Simone, a Elisângela e a Melissa. O irmão Breno pode vir também. A gente quase convenceu o irmão Breno ali para passar por um novo batismo, mas ele vai só acompanhar, né, irmão Breno? Mas pode participar já aqui junto do voto, né, com a esposa, com a filhinha e com a amiga. Deus seja louvado pela decisão de vocês. Eu tenho 3 perguntinhas e uma oração para vocês nesse momento. Esse é o nosso voto batismal alternativo. E eu convido você a pensar nessas perguntas e quem sabe fazer a sua renovação também do voto batismal que um dia você fez publicamente. Simone, Melissa e Elisângela, vocês aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e desejam viver um relacionamento redentivo com Ele? Vocês aceitam os ensinamentos da Bíblia, tais como expressos na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e se comprometem pela graça de Deus a viver em harmonia com esses ensinos? Terceira pergunta: vocês desejam ser batizadas como uma expressão pública de sua fé em Jesus Cristo, para serem aceitas na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e é o desejo de vocês também apoiar a igreja e a sua missão como fiéis mordomos, mediante sua influência pessoal, dízimos, ofertas e uma vida de serviço? Amém. Deus seja louvado. Quantos estão felizes por receber essas 3 preciosas almas como membros da nossa igreja nessa manhã? Um aceno assim bem bonito para elas. Nós vamos orar neste momento. Permaneça assim como você está, em atitude de reverência e adoração. Pai querido que estás nos céus, louvado Senhor seja o teu nome pela decisão da Simone, da Melissa e da Elisângela.
O Senhor é um Deus bondoso que tem alcançado corações e alcançou o coração de cada uma delas. Neste momento, Senhor, nós as entregamos, portanto, em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção e que elas caminhem, Senhor, todos os dias na direção que as levará à eternidade e que o anseio pela volta de Jesus e o preparo diário para este dia norteie as ações e as decisões de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos então nos dirigir ali para a porta lateral. O pastor Leonardo já está preparado aqui no tanque de batismo. A Elisângela, nesse momento, será batizada pelo pastor Leonardo. E em seguida, o pastor Gilson Grittner irá entrar com o pastor Wesley Avelar também para batizar a Simone e também a Melissa. Eu aproveito o momento para convidar aqui à frente os amigos, familiares, o pequeno grupo cuja irmã Elisângela faz parte, para vir aqui à frente, para assistir bem de pertinho esse momento. Vocês podem ficar nesse cantinho aqui onde eu estou, para não atrapalhar a vista de todos os que estão assistindo. Pastor Leonardo, é contigo nesse momento. Obrigado, muito obrigado, pastor Rubens. Dia de festa, que alegria, Elisângela. Eu vou chamar de Elis, que é a forma como os amigos chamam carinhosamente. E a Elis tem uma história fantástica. Nos últimos 2 meses, mais ou menos, ela vem recebendo algumas orientações de Deus. E ela era de João Pessoa, e ela viu nitidamente a vontade de Deus, e dizendo para ela: vá para Brasília. Vá para Brasília que eu tenho algo para você lá. Mas, Senhor, eu não conheço ninguém lá, minha família toda está aqui em João Pessoa. E ela recebeu um sonho e Deus falou para ela: olha, você tem um amigo no Facebook, nas redes sociais, e ele mora em Brasília, procure o Serginho. E então ela mandou mensagem para o Serginho, e ele conversou com a Alcione, com a Noeli, e nos últimos 45 dias mais ou menos, ela está aqui em Brasília, morando juntamente com a Alcione e com a Noeli, e ela começou a ter os estudos bíblicos com o pastor Mateus Teixeira, e também aqui na classe da Novo Tempo, e ela é um milagre de Deus. Deus está atuando hoje, Ele está trazendo pessoas para conhecerem a verdade, e nós temos a oportunidade de sermos instrumentos nas mãos de Deus. Deus falou com ela através de um sonho, e Deus tem falado contigo para que você também se envolva na missão. Portanto, Elis, aqui está os seus amigos, aqui está a sua família, e dá para ver a sua alegria, dá para ver a sua emoção neste momento tão importante, e aqui é uma demonstração clara do cuidado de Deus por você. Deus atua hoje, Ele enviou o Espírito Santo para falar a você, e hoje você tomou a decisão, a melhor decisão da sua vida, de estar ao lado de Deus, abandonar a velha vida e agora ter uma nova genealogia do céu. E para cumprir a ordem do Mestre, para perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, e também para que você nasça como uma missionária, eu, como seu pastor, eu tenho a alegria de te batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: amém. Amém. Glória, anjos mil entoam, glória, ouvem-se as harpas já, é o santo coro dando seu louvor, pois se converteu o pecador.
sinos cantam lá nos céus. É que o filho mau ao lar voltou. Vede lá ao longe o pai já abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Som. Algumas semanas, alguns meses, no início desse ano, eu estava num centro de tratamento e alguém me falou que ali estava um juiz, o Dr. Francisco. Frequentava a igreja há 7 anos, ele e a sua esposa. E a gente estava na área de banhos, estávamos apenas de calção. E eu me ajoelhei ao lado dele sem que ele visse, abracei ele e falei: doutor, não é estranho um pastor e um juiz quase nu, seminu aqui? Ele falou: você é o pastor Gilson? Eu falei: eu mesmo. Já dei um beijo na testa dele e já fui falando um monte de coisa. 2 dias depois tive a alegria de batizar ele e a esposa. Amém. E passaram-se mais algumas semanas, eu estava ali indo algumas manhãs, e alguém me falou de uma linda mulher, casada com um lindo homem, mais bonito que eu imaginava, mãe de uma linda garota, com um lindo pastor amoroso, que é o pastor deles. E eu encontrei essa pessoa querida. Ela disse: você é o pastor Gilson? Eu falei: o próprio pecador. E aí ela falou: tem um monte de dúvida, pastor. Eu falei: eu também, irmã. Pastor, eu tenho medo. Eu falei: eu também, irmã. Pastor, o senhor é uma pecadora. Eu falei: também, irmã. Ela falou: então vamos batizar. Aí a gente conversou, agora falando um pouquinho mais sério. Eu fiz um apelo para Simone e o querido Breno, fomos conversando. E a Simone, depois de conhecer o Breno há 18 anos, né? Finalmente chegou o seu dia. Eu fui muito bem recebido na casa deles. E a Melissa eu não vou nem falar, né? A Melissa é uma paixão. E um dos motivos de vir a Brasília foi realizar o batismo dessa senhorita, né? Uma menina. E saber que Jesus transformou a vida dela. Amém. E eu não sei onde é que está o microfone. Então, como o pastor não é muito formal... Ah, está ali. Por favor. Eu quero então me referir lá naquela câmera ao paizinho, o seu Geraldo. Na verdade é Gerhard. Ô alemão, Deus te abençoe aí no sul. A mãezinha Adelaide, a Beatriz, que ela ama você de paixão, e o Jonas, a Beatriz e o Jonas são os irmãos, e os pais Geraldo e Adelaide. Obrigado, pastor Mandel. Ok. Então, ela disse que não ia falar porque ela ia tremer, mas eu falei: acho que no momento você não vai tremer e vai falar. Então, Simone, como foi chegar até aqui? Foi difícil, foram muitos anos, mas eu só tenho a agradecer por Deus, pelo Espírito Santo, por não terem desistido de mim. Quero agradecer especialmente ao Breno também, por me apoiar, mesmo nos momentos que eu errei, né? Por toda a minha família, pelos amigos, todos que fizeram parte da minha caminhada. E demorou, mas hoje eu estou aqui, tomei coragem e estou muito, muito, muito feliz. E hoje eu quero começar uma nova vida com Deus. Deus sempre esteve presente na minha vida, mas hoje eu quero declarar isso publicamente. E eu quero sim assinar meu nome no livro da vida. Amém. Teriam várias pessoas, mas 2 pessoas encaminharam uma mensagem para você.
Simone, a alegria no céu pela sua escolha. Lembre-se bem, o céu só vai ser bom se você estiver lá. E para isso é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus sendo batizada. Parabéns pela sua decisão de estar no céu com sua família. Que Deus te abençoe e te guarde nessa caminhada. Querida Simone, eu recebi a bela notícia tão maravilhosa de que você decidiu se batizar depois de tantos anos. Isso me traz recordações da época do Minicentro, nossa escola sabatina no Minicentro da Igreja Central de Brasília. E minha esposa também, quando eu compartilhei com ela essa notícia, ficou muito feliz. E eu tenho certeza que o Breno está vibrando com ela também. Que Deus possa abençoar ricamente, não só esse dia, mas também todos os dias. E deixa-me apenas acrescentar um ponto. Fiquei muito feliz também que o pastor Gilson Grittner, meu ex-aluno e grande amigo, oficiará essa cerimônia. Que essa decisão que você está tomando hoje, tão importante, tão significativa, não se limite apenas a essa ocasião, mas que Deus possa abençoar você ricamente na sua caminhada com Ele até aquele grande dia em que juntos estaremos no reino eterno. Deus abençoe e um grande abraço. Quando eu falei pro Dr. Tim... Opa! Vocês sabem o quanto vocês são especiais na nossa vida, na vida do Júnior, e poder participar desse momento tão marcante e especial na vida da Simone é um privilégio, é uma bênção. Simone, que Deus continue guiando teus passos na melhor decisão das nossas vidas. Um grande abraço, querido. Simone, Breno, Mel, que Deus abençoe vocês. Muito bem, a última a falar, a Linda e o Vilmar. O Vilmar é primo irmão do meu pai. E amigos, o pastor Jairo, o Dr. Tim, que é uma inspiração para mim pastoral. Em algum momento estávamos conversando vários assuntos aí, ele ia falar na nossa igreja através do canal, e eu falei, vamos batizar uma advogada de Brasília, Simone. Como a Simone? Simone é minha amiga. Eu falei, olha, tá chique essa moça. Então, louvado seja Deus. Mas, conforme nós não combinamos, essa aqui é a Melzinha. Melzinha, você está feliz? Sim. Tu é legal? Sim. É? E humilde? Sim. Ah, que legal. E esse pastor é um cara legal? Muito. Muito. E eu estou no seu pé há 2 dias, né? Ontem à noite você perguntou para a mãe, quando que esse pastor chato vai embora? Não disse isso. Não disse, o pastor está brincando. Irmãos, pensa numa alegria de estar numa casa onde tem essa bênção. E o pastor está brincando. Você está feliz que vai batizar? Sim. O que você quer dizer para a igreja? Nada. Nada? Vamos dizer assim, feliz sábado, povo de Deus. Não, fala. O pastor gosta de dar umas... assim, né? Tudo bem. Vamos lá, pastor Wesley. Breno, parabéns, Breno. Vem cá. É um segundinho. Esse é um cara legal. Eu achava que ele é meio bonitão por foto, assim, mas, irmão, pessoalmente, ele é mais. Fala, Breno. Eu disse que não ia chorar, mas a ocasião me deixa emocionado. Eu quero falar para vocês, irmãos, que tem uma frase que eu gosto muito do querido pastor George Vanderman. Em um dos seus sermões, ele diz assim: agora é o dia da salvação, o rei está vindo. E se sua vinda não fizer parte de seus planos, então, por favor, eu lhe peço, mude os seus planos. Que Deus o ajude. Teremos uma música linda aqui. Se você se sentir tocado pelo poder do Espírito Santo, faltar só isso aqui para uma decisão, eu lhe peço coragem. Venha aqui à frente, se entregue a Jesus. E como diz o pastor Mandelli, água nós temos, e pastor também de sobra. Eu espero você. Vamos primeiro
Vamos primeiro fazer o batismo, ok? Pastor, eu esqueci como que é. Assim. Obrigado, pastor Wesley, por estar conosco. O pastor é o pastor do Lago Sul, pastor Wesley Avelar, é um dos pastores que exerceu uma grande influência também. Senhor, nosso Deus e Pai, pastor Wesley segura em suas mãos a pequena Melissa, eu seguro em minhas mãos a sua mãe Simone. E nós queremos nesse momento, pela fé, oferecer essas filhas ao Senhor, para que o Senhor tome nas suas mãos. E para que a tua palavra se cumpra, o passado seja apagado, os pecados perdoados, e que essas filhas recebam o poder do Espírito Santo, e os seus nomes inscritos como salvas no livro da vida. Pastor Avelar e eu temos a alegria de obedecer a Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sai uma nova criatura. Vai cantar a música. Vem aqui, Isabela. É a filha do pastor, né? Lindíssima. Vem cá, princesa. Irmãos, o que eu vou falar agora, eu quero assim falar de uma forma bem serena, mas você pensasse. Quantos aqui já foram batizados conforme Jesus, debaixo da jurisdição da divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Amém? Está feliz? Diga amém. Amém. Mantenha essa fé. Mantenha essa fé. Quantos aqui ainda não passaram por esse processo sagrado de entrar nas águas e serem batizados? Posso ver as mãos? Bem alto, não estou vendo, a igreja é muito grande. Pode ficar em pé? Fique em pé, não tenha vergonha. Fique em pé, fique em pé. Fique em pé. Isso, tem um moço bonito ali. Você que levantou a mão, fique em pé para a igreja te conhecer. Olha aí, ó. Irmãos, essas pessoas são bem-vindas à igreja? Amém? E Deus abençoe você e a sua decisão. Pode ser que uma pessoa só venha aqui, não importa. Pode ser uma criança, não importa. Mas enquanto a Isabela canta, se você um dia gostaria de passar pelas águas batismais, não tenha medo de vir aqui. Algum tempo atrás, eu fiz um apelo para uma pessoa, olhando nos olhos dela, falei para ela: se entrega a Jesus. Eu não sei, não posso julgar, porque ela não fez. Pouco tempo depois, ela teve um infarto e morreu. Não estou dizendo que ela morreu perdida, não sei. Mas quando a oportunidade teve, ela não agarrou. Há um pensamento que diz: você não pode jogar fora uma oportunidade dada por Deus. Então, se você quiser vir aqui à frente, apenas para a gente orar por você, ou apenas não, para a gente orar por você. Você que não foi batizado, seja uma criança, seja uma visita, venha, a gente quer orar por você. Louvado seja o nome de Deus. Vou convidar a igreja para ficar em pé. As crianças ficam aqui, ficam aqui. Eu quero agradecer muito. Esqueci teu nome. Laís. A Laís e as crianças. Irmãos, porque Jesus disse assim: sejam como as crianças. Elas são simples, sinceras, elas são puras e elas fazem isso. Obrigado, Laís, que você veio. Que o Espírito Santo continue trabalhando você e um dia eu receba algum vídeo do seu batismo. Que Deus abençoe o namorado. Deus abençoe essa igreja. Senhor, louvado seja o teu nome, porque nesta manhã nós adoramos o Senhor, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor e nós continuaremos insistindo em andar com o Senhor, porque esta é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e exercem a fé de Jesus, a mesma fé que Jesus tinha. Derrama sobre esta igreja e sobre cada um de nós o poder do Espírito Santo,
que nós insistamos, ó Deus, nessa jornada até o dia final, quando nos será entregue um tesouro, ver o teu rosto face a face e receber a coroa da glória celestial. Impõe as tuas mãos de amor e cuidado sobre essas crianças, sobre a Laís e o seu namorado que aqui chegaram, e que em breve, Senhor, tudo possa terminar e nós possamos subir, porque nós vivemos em função desse dia. A tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém.